Já vai abrindo a sua Bíblia em Eclesiastes 9, versículo de número 10. Iremos ler. O pastor disse que eu sou um presente, de Deus para essa igreja, mas eu faço questão de dizer que muito mais tem sido essa igreja um presente na minha vida, na vida da minha esposa, da minha casa. E eu tenho sido, não tenho um pingo de dúvidas disso, que eu tenho sido muito mais abençoado do que o que eu possa mensurar aqui em palavras, porque o que Deus tem feito por nós, através da vida do nosso pastor, da nossa pastora e dessa igreja, não teríamos como pagar, jamais, porque vocês têm sido, como diria Paulo, um lenitivo na nossa vida. Amém? E que Deus possa retribuir a cada irmão, a cada um, de uma forma abundante e sobrenatural, porque Deus sabe o quanto eu sou grato a Deus pela vida de vocês. Enquanto eu estudava, para ministrar esta palavra, que é um tema desafiador, falar sobre excelência, longe de mim me colocar aqui como um padrão de excelência, mas enquanto eu estudava esse tema, irmãos, teve um pregador, pastor, que uma vez ele disse assim: irmãos, eu estava estudando para pregar, e quando eu estava estudando para pregar aquela mensagem, Deus me deu uma surra, e eu vim hoje dividir ela com vocês. Então assim, porque irmãos, excelência é coisa séria, não é em qualquer esquina que você encontra pessoas de excelência, não é. Então, nesta noite, nós vamos aqui, com a graça de Deus, tentar transmitir aquilo que nós buscamos e entendemos que Deus ministrou ao nosso coração para compartilhar com a igreja nesta noite, amém? Eclesiastes 9:10 diz assim: tudo quanto te vier a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque no além, para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Amém? Glória a Deus. Amados, o nosso pastor, ele colocou aí um desafio, para a igreja de estar sendo ministrada com esse tema, a cultura do reino e a cultura de excelência no reino de Deus. E nesta noite eu quero trazer algumas razões pelas quais nós devemos cultivar uma vida de excelência. Amém? A primeira pergunta que lanço aqui para a nossa reflexão é: por que razão nós que somos cristãos devemos nos preocupar com a excelência? E a resposta é: porque o padrão da excelência diz respeito ao caráter de Deus. Volto a repetir: porque nós cristãos, glória a Deus, porque nós cristãos devemos nos preocupar com a excelência? E a resposta é: porque o padrão da excelência diz respeito ao caráter de Deus. Se a excelência diz respeito ao caráter de Deus, e todos os cristãos são convocados e chamados a imitar a Deus, logo fica subentendido que nós também devemos carregar em nosso caráter a excelência. Volto a repetir: ser excelente não é fácil, porque ser excelente requer muita disciplina. Ser excelente requer uma tomada de escolha e de atitude radical, porque fazer as coisas de qualquer jeito, servir de qualquer jeito, a maioria das pessoas fazem assim. Quando eu disse aqui que eu levei uma surra enquanto eu estudava a mensagem, é porque na medida que eu fui me aprofundando no estudo, eu fui sendo confrontado.
Eu fui sendo confrontado. Porque, irmãos, a maioria das pessoas não vivem uma vida de excelência. A maioria das pessoas vivem na mediocridade. E ser medíocre não quer dizer que você é uma pessoa má. Não, quer dizer que você só está na média. Mas o desejo de Deus para a minha vida, para a sua vida e para a vida desta igreja é que nós vivamos, é que nós venhamos a cultivar essa cultura de excelência. E quando eu li essa parte, fiquei meditando sobre isso, onde a excelência ela diz respeito ao caráter de Deus. Logo eu fui levado para uma advertência bíblica que eu diria que é um tanto pesada, terrível, porque olha o que esse texto vai dizer. Jeremias, capítulo de número 48, versículo de número 10. Irmãos, olha que verdade terrível e confrontadora. Mas só que perceba, isto é a palavra, repita comigo, isto é a palavra de Deus. A mesma palavra que fere, ela também cura. Esta é a palavra de Deus. A mesma palavra que fere, ela cura. Porque muitas vezes, irmãos, nós cristãos carregamos em nossos hábitos atitudes medíocres, que em alguns casos, para que nós venhamos ser livres dessa mediocridade, Deus terá que fazer em nós uma cirurgia, terá que nos abrir, a palavra vai nos rasgar, espiritualmente falando, como um médico faz com alguém que está com câncer. Ele não pode dizer, imagine, alguém que chega com câncer em um hospital, o médico vai ali, faz todo o diagnóstico e vê que a pessoa está com câncer, e ele diz assim, meu amigo, eu fiz aqui todos os exames, eu vi que você está com câncer, mas para que eu não tenha que fazer uma cirurgia em você, eu vou lhe dar um comprimidozinho aqui para você tomar, eu vou colocar um band-aid aqui no seu corpo para você não ter que se preocupar com fazer uma cirurgia. Não, um bom médico ele vai dizer, amigo, o seu caso é sério, o seu câncer é maligno, eu vou ter que fazer uma cirurgia em você, eu vou ter que cortar você, eu vou ter que fazer todo um processo para arrancar esse mal de dentro de você, porque do contrário você vai morrer. Então, muitos casos, irmãos, a mediocridade, fazer as coisas de qualquer jeito, servir a Deus de qualquer jeito, pode nos custar muito caro. Porque o texto que eu vou ler aqui não é para ímpio, é para crente. Olha o que diz Jeremias capítulo 48, versículo 10. Maldito é aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Irmãos, vocês conseguem entender o peso dessa palavra? Maldito aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Então, se ele está dizendo que é maldito quem faz a obra do Senhor relaxadamente, logo nós entendemos que nós podemos estar na casa de Deus, com o nome de filho de Deus, e servindo a Deus de uma forma tão terrível, tão relaxada, que Deus olha para mim ou olha para você e pode dizer, não é um filho amado, é um filho maldito. Trata a minha obra de qualquer forma, trata a minha obra de qualquer jeito. Irmão, isso aqui é muito sério, irmão. Quando eu disse para você que essa palavra me confrontou, ela me confrontou de verdade. E perceba, normalmente o que leva as pessoas a serem medíocres é o quê? É a preguiça. É a preguiça. A preguiça nos leva a ser medíocres. Porque perceba, o texto que nós lemos diz o quê? Que tudo o que nos vier a fazer a mão é para nós fazermos com todas as nossas forças. E aquilo que demanda força, demanda esforço. Esforço faz com que você venha suar, você venha cansar. E muitas vezes, para não fazer força, para não suar, para não cansar, nós fazemos o serviço de qualquer jeito. Por exemplo, olha que coisa interessante. Quando nós vamos receber uma visita de alguém que nós gostamos, admiramos, temos carinho, e essa pessoa está com a visita agendada, tal dia eu vou na tua casa.
o que é que todos nós fazemos? Damos aquela faxina na casa, para receber bem o convidado, sim ou não? Então, esse mesmo entendimento deve valer para a casa de Deus, para a casa de Deus, porque, ou seja, observe isso aqui, irmãos, isso aqui, eu digo sem medo de errar, é uma das maiores reclamações das pessoas que ainda não aceitaram Jesus. Qual é, pastor Samuel? Eu fui em uma determinada igreja, nunca mais vou lá, porque me trataram mal, me receberam mal, nem falaram comigo, nem me deram boa noite, sim ou não? Quantos de vocês, seja sincero, quem já ouviu alguém falar isso? Levante a mão. Você viu tanto de pessoas que levantaram a mão? Talvez os que não levantaram, talvez porque não tenha tido contato com alguém assim, mas vocês viram que o número é grande, e isso é muito sério. Então Deus amado, Ele requer de nós, que nós venhamos a desejar essa marca, que é do caráter de Deus, a excelência na nossa vida. Por exemplo, olha o que eu escrevi aqui, ó. Se não queremos ser vistos por Deus como uma pessoa maldita, é crucial que venhamos a desenvolver uma mentalidade de excelência, porque o que fazemos com as nossas mãos é resultado do que carregamos em nossa mente, sim ou não? Sim, tudo que nós fazemos aqui com as mãos, primeiro, a gente é o resultado do que está aqui. Então, se nós entendermos que precisamos melhorar, que precisamos crescer, que precisamos amadurecer para servir com excelência, nós vamos nos arrepender, pedir perdão a Deus. Senhor, me perdoe pelas vezes que eu servi de qualquer jeito, eu fiz as coisas para Ti de qualquer jeito, servi o meu irmão de qualquer jeito, sabendo que você poderia ter servido melhor. Então, que nós possamos entender que o primeiro ponto desta mensagem é que nós precisamos cultivar a excelência, porque a excelência é uma marca do caráter de Deus. Segundo ponto, qual a motivação para vivermos uma vida de excelência? O que é que deve nos motivar a viver uma vida de excelência? Por exemplo, eu vou citar aqui 1 Coríntios 10 e 31, que é um versículo que o nosso pastor diz que é um dos que ele mais ama. 1 Coríntios 10 e 31. Então perceba, quando a pergunta diz, qual a motivação para vivermos uma vida de excelência? A resposta é, a glória divina, a glória de Deus. Perceba que 1 Coríntios vai dizer, 1 Coríntios 10 e 31, olha o que ele diz, quer comais, quer bebais, fazei tudo para a glória de Deus. Irmãos, isso aqui que eu vou falar é muito triste, e assim como me confrontou, talvez vai confrontar você, não todos, mas alguns. E isso mexe com eu vou dizer que isso é uma mancha que a igreja adquiriu, porque muitas pessoas dizem assim, que crente não bebe, mas olha a expressão que as pessoas usam, crente é bicho que come. Irmãos, isso é terrível, e tem gente que ainda faz que, é claro que na hora que a pessoa fala, às vezes a gente ri, mas não era para rir, era para nós chorarmos, porque na verdade isso é vergonhoso. Deus não quer que nós sejamos vistos dessa forma, pelo contrário, Ele quer que nós sejamos exemplos. Então, irmãos, nada é mais confrontador do que entender que tudo o que nós fazemos deve glorificar a Deus. Glorificar a Deus. Um cristão que faz a diferença, ele tem consciência do chamado divino. Entenda que a pergunta é, qual a motivação para vivermos uma vida de excelência? A glória divina.
Então, se você entende que você tem que glorificar a Deus, a minha vida, a sua vida tem que glorificar a Deus, então nós temos que ter essa consciência do chamado divino, de que nós somos chamados e responsáveis por glorificar a Deus. Irmãos, Mateus capítulo de número 5 nos traz uma verdade maravilhosa, que diz assim, que nós somos a luz do mundo. Ninguém constrói uma cidade sobre um monte para que ela não seja vista. Aí o texto declara: assim brilha a vossa luz diante dos homens. Olha que coisa interessante. Jesus diz: ninguém constrói uma cidade sobre um monte para que ela não seja vista. Pelo contrário, se alguém constrói uma cidade sobre um monte, é para que as pessoas consigam enxergar ela de longe. Então o que eu aprendo com essa palavra? Que a vida do cristão, o caminhar do cristão, deve ser uma vida tão maravilhosa. Ele deve brilhar de uma tal forma, com os seus atos, com as suas ações e com tudo que ele é, de forma que as pessoas, ao verem, ao enxergarem, mesmo que seja de longe, eles reconheçam que você é um verdadeiro filho de Deus, que você verdadeiramente é um cristão genuíno, é um cristão que glorifica a Deus. E o texto ainda segue, ele diz assim: ninguém pega uma lamparina e coloca ela embaixo do alqueire, pelo contrário, bota no alto da casa para que ilumine a todos. Aí ele diz assim, ó: assim brilhe a vossa vida diante dos homens, para que eles vejam as obras de vocês e glorifiquem a Deus. A Bíblia está declarando que os ímpios, quando eles olham para a vida de um cristão que vive com excelência, que vive uma fé genuína, que vive para servir em amor, a Bíblia vai declarar: as pessoas vão olhar para você e vão glorificar a Deus. Ou seja, e ainda em Mateus capítulo 5, no versículo 13, Jesus ele fala um texto que infelizmente ele tem sido uma realidade nos nossos dias. Terrível, muito triste. E que isso não venha acontecer nem comigo e nem contigo, porque essas palavras de Jesus, elas são proféticas. O que é, pastor? Olha o que o texto diz: vocês são o sal da terra. Sal ele serve para quê, pastor Samuel? Todos nós sabemos. Ele serve para conservar, ele serve para dar sabor, sim ou não? Então o que Deus está dizendo? Se Ele está dizendo que nós somos sal da terra, Ele está dizendo: aonde você chegar, aonde você estiver, você tem que trazer sabor. Aí Ele vai dizer, ou seja, aonde você estiver, você vai trazer conservação. Como é que isso acontece, pastor Samuel? Essa questão da conservação. Lá no teu serviço, escute isso. Quando eu estava já em Governador Arce, já há muito tempo que eu tinha saído de uma empresa que eu trabalhei. E olha, escute o que eu vou falar. Essa empresa eu trabalhei nela durante praticamente 4 anos. Trabalhei 2 anos em Paruapebas e 2 anos em Marabá. Tanto o meu patrão de Marabá como o de Paruapebas, todos eles tinham o maior carinho por mim. Até hoje, converso com eles. Mas um dia, eu estava lendo o livro de Colossenses. E o livro de Colossenses diz que quando nós estivermos servindo, trabalhando para o homem, nós temos que ter um entendimento, que é como nós estivéssemos servindo o próprio Cristo. Irmãos, aquela palavra, porque muitas vezes a gente, é como o pastor falou, às vezes a gente lê a escritura, mas é como um jornal, e não medita, não deixa a palavra penetrar lá no âmago, e aí ela não surte efeito. Mas naquele dia, quando eu parei e meditei naquela palavra, eu fui confrontado. Eu disse: meu Deus, quantas vezes eu não servi o meu patrão de forma digna. Mas quando eu fui em Paruapebas, mesmo depois de anos ter saído de lá, eu cheguei lá na loja, comecei a conversar com o meu patrão de Paruapebas, que é o Charles. Eu disse: Charles, eu queria te pedir perdão pelas vezes pelo tempo que eu trabalhei aqui,
e muitas vezes eu não lhe servi de forma digna. Aí ele disse: que isso, moço, que história é essa? Perceba, ele achou estranho, mas só que eu entendi que eu precisava pedir perdão para ele. Então, amados, porque entenda isso, irmão. Quando nós servimos a Deus de coração, com paixão, com verdade e com excelência, os homens que não são cristãos, eles vão ter que olhar para a nossa vida e vão ter que ver Cristo em mim, ver Cristo em você, e vão ter que dizer: ele é diferente, ela é diferente. Escute o que eu vou falar aqui, eu falo isso para a glória de Deus. Lá na loja onde eu trabalhava, tinha aproximadamente 10 vendedores. De todos esses 10 vendedores, tinham 4 que eram cristãos. Desses 4, tinha um deles que era o que mais gostava de ficar pregando, pro Charles, que até hoje ele é católico. E esse mesmo rapaz que pregava muito para ele, e era algo louvável, mas só que ele dava muito mau testemunho dentro da loja. Muito mau testemunho. Uma vez, irmão, ele dentro da loja, a loja cheia de cliente. Aí tinha um rapaz lá, que era o Reinaldo, que tinha falado para o Charles que era para contratar esse cidadão. Escute isso. Aí um dia, dentro da loja, cheio de vendedor, esse cidadão que pregava muito pro patrão, olhou para o outro e disse assim: Reinaldo, eu pensei que tu era meu amigo, mas tu é um filho do diabo. Desse jeito, dentro da loja. Que testemunho, que moral ele ia ter para pregar para aquele homem? Nenhum. Mas eu digo isso para a glória de Deus. Quantas vezes eu sozinho, quando eu tinha a oportunidade de estar sozinho com ele, eu pregava para ele, eu vi o Charles chorar, eu vi ele se arrupiava todinho, ele dizia: ei cara, isso aí que tu está falando é um negócio incrível, é muito forte. E o que é isso? Isso é a manifestação real da presença de Deus em nossas vidas. Então, irmãos, aonde quer que nós estejamos, se nós vivermos para manifestar a glória de Deus, as pessoas vão perceber, as pessoas vão te procurar. Irmão, vai ter pessoas dentro do teu trabalho, escute o que eu estou te falando. Quando nós servimos com excelência, pessoas dentro do teu trabalho, elas vão olhar para a tua vida, sem você perguntar nada. Elas vão sentar contigo, elas vão se abrir contigo, elas vão chorar, elas vão abrir o coração, e você vai falar de Cristo para ela. Mas sabe por que isso vai acontecer? Porque elas primeiras vão ver Cristo em você. Então, amados, que nós possamos entender que a segunda razão que deve nos motivar a buscar e a cultivar a excelência é a glória de Deus. A glória de Deus. Terceiro ponto: o que nos direciona para a excelência? O que é que nos direciona para a excelência? Repita comigo: a vontade de Deus. Sim. Olhe para as palavras de Jesus Cristo, João 6:38. Ele disse: eu não desci do céu para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Então veja, Jesus Cristo foi um homem por excelência, serviu com excelência. Por quê? Porque ele sempre visava a glória do Pai. Ele não visava os seus próprios interesses, mas ele visava a glória do Pai. Então, quando nós entendemos que fazer a vontade de Deus é a motivação maior para a prática da excelência, nós vamos começar a servir com uma outra mentalidade, com uma outra motivação, entendendo que o que nós estamos fazendo não é meramente para o homem, mas é para Deus. Para Deus. Olha que texto interessante. Lá em Mateus capítulo 20, diz assim, ó: então Jesus chamou-os e disse: sabeis que os governadores dos povos os dominam,
e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre vós, pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo, tal como o Filho do Homem, que não veio, repita comigo, tal como, vamos lá igreja, tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Quando eu li isso, eu já vinha meditando já há alguns dias, por ter lido o texto sobre Salomão e a rainha de Sabá. Quando eu li esse texto, eu fui levado a uma seguinte conclusão. Repita comigo: servir com excelência gera salvação. Vamos entender isso? Olha o texto que nós vamos ler agora. Quem tiver a sua Bíblia pode abrir 1 Reis, capítulo de número 10. Primeira Reis, capítulo 10. Se puder colocar aí no telão para os irmãos acompanharem. Glória a Deus. Olha o que diz o texto. Tendo a rainha de Sabá ouvido a fama de Salomão, com respeito ao nome do Senhor, veio prová-lo com perguntas difíceis. Chegou a Jerusalém com muito grande comitiva, com camelos carregados de especiarias e muitíssimo ouro e pedras preciosas. Compareceu perante Salomão e lhe expôs tudo quanto trazia em sua mente. Salomão lhe deu resposta a todas as perguntas, e nada lhe houve profundo demais que não pudesse explicar. Vendo, pois, a rainha de Sabá toda a sabedoria de Salomão, a casa que edificara, a comida da sua mesa, o lugar dos seus oficiais, o serviço dos seus criados, os trajes deles, os seus copeiros e o holocausto que oferecia na casa do Senhor, ficou como fora de si. Irmãos, observe, essa rainha ouve falar de Salomão, e olha o que o texto diz, preste atenção. Tendo a rainha de Sabá ouvido da fama de Salomão, com respeito ao nome do Senhor. Não é que ela só ouvia falar da sabedoria de Salomão, mas era porque a sabedoria dele estava ligada ao que ele fazia para glorificar a Deus. E quando ela vem, ela chega, o texto diz que ela expôs tudo que estava no coração, fez perguntas, e Salomão respondeu todas. Entenda, irmão, que essa sabedoria que Salomão carregava não era uma sabedoria pessoal, ela era uma sabedoria divina. Porque lembra quando ele pediu sabedoria? Ele disse: Senhor, dá-me sabedoria, dá-me conhecimento, para que eu saiba. Porque ele reconheceu que não poderia, que não saberia. Ele disse: Senhor, dá-me sabedoria para que eu saiba julgar o teu povo, cuidar do teu povo. E logo eu entendo que o que eu recebo de Deus não é para a minha glória, mas é para manifestar a glória de Deus. Quando Deus ele torna um filho dele famoso, é a melhor oportunidade que esse filho tem para glorificar a Deus. Sim ou não? Sim. Só que é aqui que muitos se perdem, porque se esquecem que o nosso maior alvo é sempre glorificar a Deus. Então perceba, Salomão glorifica o nome do Senhor diante dessa mulher, e ela não fica abismada somente, é aqui que eu quero que você entenda,
ela não fica abismada somente com a sabedoria dele, ela ficou como fora de si, por causa do quê? Da comida da mesa. A forma como eles preparavam a comida, a forma como eles serviam, a forma como ela e os seus servos foram servidos. O texto diz mais: o lugar dos seus oficiais, o serviço dos seus criados, os trajes deles, os seus copeiros e a forma que ele oferecia o sacrifício para Deus. Então, ou seja, irmão, quando você vai em um restaurante, ou em algum lugar onde você é bem servido, é bem tratado, as pessoas te honram naquele lugar, te tratam com singeleza, te servem com excelência. Qual é a consequência disso? É que quando você tiver com um amigo seu, ou um familiar seu, com quem quer que seja, o que é que você vai fazer? Você vai falar daquele lugar, você vai falar das pessoas daquele lugar, sim ou não? Sim. E se for o caso de um restaurante, quando alguém falar assim: rapaz, hoje eu não vou almoçar em casa, eu quero almoçar fora, o que você vai dizer? Rapaz, vai no restaurante fulano de tal, eu fui lá, fui muito bem tratado, a comida é boa, eles servem a gente, os garçons são muito educados, todo mundo lá trata a gente muito bem. Agora traga isso para dentro da igreja. Se nós servimos as pessoas com excelência, tratarmos as pessoas com respeito, com carinho, você pode ter certeza que elas vão voltar aqui. E não só vão voltar aqui, elas também vão dizer para o seu vizinho, para os seus amigos: rapaz, vamos ali numa igreja ali, eu fui ali. A pessoa não é nem crente ainda, não é nem um cristão salvo, talvez já seja um crente, mas não um salvo em Cristo Jesus, como era Cornélio. Cornélio cria em Deus, mas não era salvo. Era crente, mas não era salvo. Mas escute, essas pessoas vão dizer: vamos lá, eu fui lá, gostei. A pessoa vai dizer assim: rapaz, mas tu nem é crente. Mas ele vai dizer: não, mas eu estou indo lá, e lá é muito bom. Pode ter certeza que se nós tivermos porque na verdade, irmãos, eu digo isso sem nenhum medo, e para a glória de Deus, essa igreja, ela tem servido as pessoas com dedicação, com excelência, com carinho, com amor. Mas sabe também o que eu descobri? Estudando esta palavra, é que a excelência, ela aumenta em nós, ela gera em nós visão. Sabe por quê? Porque a excelência, ela nunca diz: tá bom. A excelência não, ela diz: o que eu posso fazer para melhorar? O que eu posso fazer para conseguir algo mais? Para surpreender ainda mais? Então a excelência, ela amplia a nossa visão. Amém? Entenda isso. Irmãos, o que eu vou ler agora para vocês, nós já estamos caminhando para o fim dessa mensagem. Quando eu li isso aqui, eu confesso que eu chorei, porque isso aqui é muito forte. Olha, só para concluir esse ponto, eu disse que servir com excelência gera salvação. Perceba, a prova disso, olha o que o próprio Jesus disse em Mateus capítulo 12, versículo 42. A rainha do sul, ou a rainha de Sabá, se levantará no juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão, e eis aqui está quem é maior do que Salomão. Sabe o que Jesus estava dizendo com essas palavras? Que a rainha de Sabá, ela foi salva. E por que ela foi salva? Porque quando ela foi lá, no reino de Salomão, ela teve contato com a sabedoria de Salomão, e ela teve também contato com a excelência de tudo que envolvia o reino de Salomão. E ela foi salva. Por isso eu digo que excelência gera salvação,
E a Escritura afirma isso de forma muito contundente. Para encerrarmos, eu quero ler isso para os irmãos. Diz assim: a recompensa da excelência. O cenário mais triste possível na vida de um homem é aquele que muitos veem no leito de morte. Vou repetir: o cenário mais triste possível na vida de um homem é aquele que muitos veem no leito de morte. Isso mesmo, a tristeza na iminente partida desta vida. Tão triste quanto esse momento é a confissão de a pessoa não ter sido e feito tudo o que poderia. Ou seja, a pessoa está no leito de morte, perto de partir dessa vida, sabendo que vai partir, e bate aquele sentimento de quê? De arrependimento. Mas é um arrependimento tardio. E por que bate esse arrependimento? Porque no fundo, aquela pessoa sabia que poderia ter servido mais e melhor. E se tratando de nós cristãos, nós sabemos que nós podemos ir mais, que nós podemos ir além, que nós podemos se esforçar um pouco mais, para que almas venham se render aos pés do Senhor. Porque entenda, irmãos, tudo o que nós fazemos, de uma certa forma, tem que visar o quê? A salvação daqueles que ainda não conhecem a Deus. Então, o escritor continua dizendo: a vida teve sentido, com certeza, houve alegrias pelo caminho, mas no coração, ela sabe que desperdiçou diversas áreas da administração da sua vida e das suas habilidades em algumas áreas. Sabe que poderia ter dado mais e feito mais. Não precisa ser assim com você. Não precisa ser assim com você. Viver a excelência diária garante, repita comigo, viver a excelência diária garante impacto permanente. E eu encerro agora. Paulo ilustrou as recompensas por ser um homem de excelência, quando nos deu a sua afirmação de leito de morte, em 2 Timóteo 4, versículo 6 ao versículo 8. E olha o que diz mais, olha que coisa extraordinária: a excelência não deixa arrependimentos. Vou repetir: a excelência não deixa arrependimentos. Por que não deixa arrependimento? Paulo viu a sua vida como uma oferta sacrificial a Deus. Todos os sacrifícios dele valeram o esforço. Ele estava pronto para deixar a vida terrena sem remorso. E como ele expressou isso? Ele disse: a minha vida já está sendo oferecida como libação. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Agora a recompensa, a coroa da justiça me está preparada, mas não somente a mim, mas a todos quantos amam a vinda do Senhor. Entenda uma coisa, amado irmão: a vinda do Senhor será quando nós menos imaginar. A Escritura afirma em Mateus: a hora em que vocês não cuidais, é neste momento que o Filho do Homem virá. Então o que é que eu tenho que aprender com essas palavras de Jesus? É que eu tenho que servir a cada dia, a cada momento, com excelência, entendendo que eu estou glorificando a Deus, entendendo que eu estou servindo a Deus. E se a trombeta soar, eu vou subir, mas se eu morrer, eu vou para a sepultura em paz, sabendo que eu servi a Deus com amor, com alegria e com excelência. Porque entenda, se você morreu servindo a Deus com excelência, tenha uma garantia. João 11:25: quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Fique de pé em nome de Jesus. Fique de pé em nome de Jesus. Quero fazer uma oração rapidamente antes de entregar este microfone. Abra suas mãos assim em nome de Jesus Cristo.
Pai santo, Pai querido, Pai amado, Deus da glória, Deus da força e de todo o poder, Deus de toda a sabedoria, nesta oportunidade, eu quero te agradecer, Senhor, pelo privilégio que o Senhor me concedeu de estar aqui nesta noite, neste altar, ministrando a Tua palavra. Pai Santo, eu te peço no nome de Jesus Cristo, na pessoa bendita do Espírito Santo, que o Senhor, meu Pai amado, venha gerar no meu coração e no coração da Tua igreja, que nós venhamos, Senhor, te servir cada vez mais com excelência, meu Pai amado. Nós sabemos que é um desafio, sabemos que não é fácil se tornar uma pessoa excelente, mas sabemos que é possível, porque a Tua palavra nos mostra, e o Teu Espírito nos capacita, o Teu Espírito nos habilita a servir com excelência. Espírito Santo de Deus, toma a vida de cada adolescente, cada jovem, cada senhora, cada senhor, cada homem desta casa, e enche ele do Teu Espírito, para que nós possamos servir cada vez mais com excelência, para a glória do Teu santo nome. Isso é o que nós te pedimos, e por fé te agradecemos, no nome santo de Jesus Cristo, Teu Filho amado. Amém, amém e amém.